De repente, o jovem desperta em um mundo desconhecido, com um homem a observá-lo. Confuso e atordoado, seu olhar revela todo o seu espanto. Agachado no chão, ele ainda não se move, demonstrando toda a sua confusão mental. A vila tranquila e pacífica revela um ambiente diferente do que ele estava acostumado. O homem ao seu lado se pergunta por onde poderia começar a conversa. Primeiro, ele pede ao garoto para ouvir com atenção. Ignorando-o, o garoto simplesmente começa a tirar suas roupas, sentindo algo estranho em seu corpo. Esse mundo era Ira, preenchido com espadas, magia e todos os tipos de monstros e demônios. Devido à existência de tais criaturas, o mundo se transformou em uma zona de guerra onde todos lutam pela sobrevivência. O lugar ganancioso convoca várias pessoas de outros mundos através de todas as dimensões. Além disso, foi o primeiro lugar alcançado pelo invocado Zenovis, a cidade do começo. Foi lá que ele abriu os olhos sem ter aprendido nenhuma magia ou artes marciais. Para o guerreiro, o garoto era um verdadeiro sem classe. O protagonista se apresenta como Lee Suman, enquanto seu novo companheiro lhe oferece um pouco de comida. Faminto, o jovem agradece ao estranho por sua gentileza. Enquanto caminham, ele recebe um pouco de bebida. Rapidamente, o garoto engole o conteúdo do cantil, mostrando gratidão pela ajuda. O jovem enche a boca com a bebida, mas percebe algo incomum no sabor. De repente, ele esvazia as bochechas, cuspindo todo o líquido. Suman percebeu que era veneno paralisante de Goblin e cuspiu tudo nos olhos do homem. O veneno mudou de sabor quando diluído em água, mas ainda tinha um cheiro de peixe muito distintivo. Suman entendeu que o homem pretendia enganar o recém-chegado e vendê-lo como escravo. Revelando seus poderes, o velho guerreiro percebeu que não era um invocado. Mas por trás da aparência frágil, batia uma alma experiente, mesmo sem nenhuma classe. Suman golpeia seu oponente bem no estômago. Enquanto lutava, o jovem revelou ter 13 longos anos de experiência. De repente, ele pega uma adaga com as mãos e avança sobre seu oponente, atingindo sua garganta. A principal regra de Ira era não confiar facilmente nos outros, pois aquele mundo não era nada além de lixo. Com pouco dinheiro, ele considera seus próximos passos. Apesar de tudo, 100.000 ouro em uma simples adaga era melhor do que nada. Mas seu corpo não era bom o suficiente. Seu corpo retornou ao seu estado original, sem músculos ou cicatrizes. O garoto voltou 13 anos no passado, quando foi convocado pela primeira vez para Ira. Seu olhar revela a tentativa de encontrar a razão de sua regressão. Seu nome é Lee Suman, um mercenário veterano de rank C de 27 anos, que havia vivido uma vida comum de baixa classe. Por falta de talentos especiais em sua vida anterior, sem antecedentes ou habilidades únicas, ele nunca conseguiu chegar ao topo. Enquanto andava na linha tênue, ele encontrou uma masmorra desconhecida. Após muito sofrimento, ele encontrou um baú, esperando que contivesse algum tesouro valioso. No entanto, havia apenas uma pedra simples dentro e ele apenas pegou o item e saiu, pois não sabia como usá-lo. Antes de sua morte, uma mensagem mostrou que ele retornaria 13 anos no passado, ao começo de tudo. A pedra era algum tipo de item que retorna seu portador ao passado, uma pedra de regressão. Naquele momento, ele reflete sobre sua situação e abre a janela de status. Ele fica desapontado ao perceber que nada havia mudado, apesar de todas as suas grandes expectativas. Para ele, essa foi uma regressão inútil, pois ele tinha as mesmas estatísticas da primeira vez. Apesar de tudo, ele ainda tinha as memórias dos 13 anos que passou em Ira, relembrando grandes dificuldades. Caminhando, ele chega à clínica de realinhamento ósseo saudável e percebe que teria que fazer algumas mudanças. Em Ira havia todo tipo de invocados. Magos que usam magia, artistas marciais que usam artes marciais. Entre eles, os mais comuns eram os sem classe. Embora fossem capazes de aprender qualquer coisa, eram os mais fracos, morrendo antes mesmo de aprender algo no ambiente selvagem de Ira. O invocado viveu como um mercenário de rank C, sofrendo todo tipo de humilhação nos últimos 13 anos. Mas no final, ele morreu tendo vivido uma vida pobre, sem grandes feitos.
Um homem muito velho observa o jovem à sua frente, que desejava um procedimento de remodelação esquelética. Conhecendo as oportunidades que perdeu, ele decide agir de forma diferente desta vez, determinado a se tornar muito mais forte. Com esse plano em movimento, o jovem obtém o esqueleto de marechal de baixo ranking e a técnica de cultivo celestial. Mesmo sem habilidades ou recursos, Lee percebe as transformações em seu corpo ao deixar o estabelecimento. O protagonista garantiu uma das 3 chances que poderiam melhorar seu status patético, um incentivo já 13 anos atrás. O esqueleto de marechal causou uma modificação corporal que facilitou o aprendizado de artes marciais. Ele foi o primeiro a se submeter a esse procedimento com um acupunturista que criou esqueletos artificiais. As condições para receber uma remodelação esquelética eram ser sem classe e não ter aprendido nenhuma habilidade. O último invocado do passado não pôde recebê-lo, pois já havia aprendido sua habilidade. Mas em sua nova vida, era possível. Sabendo que o médico morreria em breve, poucos indivíduos sem classe teriam a mesma oportunidade. Além disso, ele também adquiriu a verdadeira técnica de cultivo celestial, uma técnica que permite o acúmulo de energia interna, os fundamentos de uma técnica de cultivo. O jovem sabia da existência de uma técnica de primeira classe escondida na pequena biblioteca de Cenis. O proprietário desconhecia o valor desse livro. Então ele conseguiu adquiri-lo por uma pechicha. Entre as 3 chances que perdeu em sua vida passada, ele conseguiu agarrar 2 delas em um único dia após ser invocado. A terceira chance seria o prêmio para o vencedor do Coliseu que abriria, daqui a 1 ano. Seus padrões não eram muito altos porque apenas os sem classe podiam participar. Assim, era mais do que possível melhorar suas habilidades durante aquele 1 ano de incentivo. O próximo passo seria ganhar dinheiro suficiente para conseguir acomodação. Então ele decidiu caçar monstros. Cansado, o homem não prestou atenção na criança à sua frente. Alguns homens observavam as armaduras e itens dispostos no chão. Com olhos brilhantes, ele declarou que gostaria de comprar alguns deles. Confuso, o vendedor perguntou se o garoto tinha dinheiro suficiente, mas o jovem precisaria de pelo menos 300.000 ouro para adquirir todos aqueles objetos. Finalmente, ele tentou a tática de colocar a crédito, mas não funcionou e ele foi expulso. O vendedor observou a determinação do protagonista. Alguns ofereceram suas roupas como meio de troca, alegando que eram vestimentas de alta qualidade, de uma dimensão altamente desenvolvida. Ele tentou convencer o homem. No entanto, o vendedor apenas soltou uma gargalhada alta. Suma não gostou da expressão do homem e começou a ficar um pouco irritado. Determinado, o vendedor declarou que não venderia os itens mais baratos só porque ele era sem classe. Para ele, aquele pirralho não tinha vergonha. Dizendo que não precisava de suas roupas sujas, ele decidiu colocar a crédito. O vendedor gostou de sua atitude. Lutando desesperadamente, mesmo sendo apenas um pirralho. Com previsão, ele percebeu que o garoto não morreria tão cedo e se tornaria um cliente fiel. Com seu equipamento de batalha, o jovem olhou para a floresta escura. Foi uma boa escolha comprar a armadura, mesmo que ele tivesse gastado tudo o que tinha. Ele ficou feliz em receber um favor do vendedor, pensando que teve sorte em sua nova vida. Enquanto caminhava, o garoto permaneceu em alerta máximo. No meio da floresta, ele pensou em seus próximos passos. Estar nos campos de caça o fez lembrar de 13 anos atrás, quando ele era apenas um jovem indefeso, sem armadura e sem habilidade. Naquela época, ele era uma pessoa completamente patética. O sistema relatou várias aquisições, como a técnica do passo relâmpago, um esqueleto forte e a palma da destruição. À distância, o sol começou a se pôr, mudando as cores do céu. De repente, algo começou a se mover rapidamente. Dentro da floresta, um goblin tentou se esconder do garoto, mas Lissuma já estava usando a técnica da espada perseguidora de almas contra o monstro. Com um único golpe, a lança perfurou o rosto do goblin com um movimento tiro, uma morte, que o goblin não conseguiu defender. Depois de atingir o alvo, o protagonista tentou descansar um pouco. No entanto, ele sentiu uma forte dor em seu corpo. Olhando para a mão,
ele notou algo estranho. Um tiro, uma morte. Arremessa a lança usando a mão esquerda como apoio, mas sua mão destreinada poderia sofrer queimaduras. Sorrindo, ele decidiu que precisaria criar alguns calos nas mãos através do treinamento. Mesmo que essa fosse uma regressão inútil, ainda era um novo começo. Em um lugar escuro, uma fumaça vermelha podia ser vista. Sentado no chão, um jovem misterioso usava seus poderes. A magia envolveu seu corpo completamente, enquanto ele sentia algo estranho no ambiente. Ele retornou ao alojamento simples, onde estava hospedado desde que foi invocado para o mundo de Ira. Ao entrar, ele foi recebido com um sorriso. Jacuzzi, o estalajadeiro de meia-idade, o esperava ansiosamente. Carregando consigo uma bolsa dimensional recém-adquirida, ele entregou a taxa de hospedagem do dia. Jack achou estranho ver um item tão raro nas mãos de um sem-classe, mas Suma simplesmente respondeu que o conseguiu por um bom preço. O velho, já acostumado com excentricidades, não questionou muito e inspecionou os dentes de Goblin e fluidos corporais. Jack permitiu que ele ficasse por mais 2 dias, aceitando os materiais como pagamento. Ainda assim, ele ficou impressionado com a persistência do protagonista e o considerou um talento incrível por ser um jovem sem talentos aparentes que pode chegar em senis sem habilidades ou classe. Mesmo após 2 semanas, ele sobreviveu caçando diariamente, sempre retornando com algo valioso para cobrir sua estadia. Jack diz que uma pessoa normal sem classe não seria tão boa quanto ele. O estalajadeiro alegou que com esse talento ele poderia se tornar alguém como Zeon. Cansado da conversa, o jovem vira as costas e sobe as escadas, dizendo que precisava descansar depois de um longo dia de trabalho. Ao entrar em seu quarto, ele reflete sobre as palavras do homem. Ele era apenas um garoto determinado, um sobrevivente sem talento algum. Abrindo a janela de status, ele percebe suas técnicas recém-adquiridas. Mesmo tendo começado do zero, ele carregava consigo o conhecimento e as técnicas que havia aprendido em sua vida passada. Ele sabia que, embora fosse possível reutilizar técnicas apenas lembrando-se delas, as que ele havia dominado eram de segunda categoria. Por mais que ele treinasse com aquelas artes marciais, ele ainda não seria capaz de superar ninguém. Entre elas, apenas a técnica de cultivo celestial representava um vislumbre de esperança. Não era perfeita, mas poderia levá-lo mais longe se combinada com artes marciais verdadeiramente poderosas. Naquele momento, ele decidiu focar sua atenção em melhorar a técnica. Na manhã seguinte, ele estava se preparando para sair novamente quando foi parado por Lula, a filha do estalajadeiro. Preocupada, ela perguntou por que ele sempre voltava para a floresta, arriscando sua vida dia após dia. Lula disse que o garoto poderia simplesmente aceitar o trabalho seguro ali mesmo. Mas Suma já havia feito sua escolha. Como ele era de outro mundo, precisava caçar para ganhar dinheiro. Ainda assim, a garota achou-o muito estúpido e disse que ele deveria encontrar um emprego. Preocupada, ela ofereceu um emprego na estalagem, dizendo que seu pai gostava muito do garoto, mas tarefas como cozinhar e limpar não eram a sua praia. Lula ainda não entendia como ele preferia arriscar a vida em vez de ter um emprego seguro. Sam permanece em silêncio, pensando naquela nova vida. Virando as costas, ele disse que voltaria para o jantar. Em sua vida anterior, ele viveu fazendo concessões e sabia que poderia fazê-lo novamente. No entanto, ele não aceitaria viver da mesma maneira. Ele prometeu a si mesmo que desta vez alcançaria o que merecia. Para isso, ele estava disposto a fazer qualquer coisa, querendo viver melhor do que em sua vida passada. Ao sair para mais uma caçada, o sino da tarde tocou. Esse som sinalizava a chegada de um novo invocado. Observando a distância, ele reconheceu a energia se formando. Era uma criança, aparentemente da mesma idade de Suma. Assim como em seu caso, a criança parecia vulnerável, um alvo fácil para golpistas. Homens já estavam tentando persuadir o invocado com a mesma garrafa usada no protagonista. Por um momento, ele se perguntou se deveria ajudar a criança, mas preferiu não se envolver nesses assuntos. Ao virar as costas, ele esbarrou em alguém. Alguém ao seu lado. Olhando para cima, ele viu quão enorme o homem era.
Antes que pudesse agir, foi pego em uma armadilha e acusado de quebrar a clavícula de um bandido. Irritado, o gigante deu-lhe um soco no rosto. O jovem caiu no chão, sem tempo para reagir ao golpe. A comoção atraiu olhares curiosos das pessoas próximas. Tentando desviar a atenção dos cidadãos, o agressor alegou que o rapaz havia quebrado seu osso. Portanto, deveria pagar da mesma forma. Mesmo confusos, os habitantes da cidade viraram as costas para a situação e foram embora. Determinado, Yun decidiu que quebraria a clavícula do rapaz em vingança. Furioso, alguém percebeu que todos aqueles homens faziam parte do mesmo grupo. E o bandido à sua frente era um artista marcial de terceira categoria que não sabia a diferença entre uma costela e uma clavícula. Artistas marciais podem ser distinguidos por níveis de artes marciais, e o terceiro era um nível alcançado com maestria secundária. Alguns homens tinham acabado de progredir e ainda nem haviam alcançado a terceira categoria. O rapaz precisaria de ajuda para vencer aquela luta, mas ele sabia que as pessoas de Cenis eram sem coração e não ajudariam. Percebendo que a criança seria vendida como escrava, ele interveio, pedindo ao menino que não bebesse o veneno. A criança ficou confusa, mas não levou mais o cantil à boca. Confiante, ele queria a ajuda do rapaz que parecia conhecer algumas técnicas de combate, aparentando ser de mirim. Naquele momento, a bebida foi completamente derramada no chão. Parado na sua frente, Yunin disse que o protagonista seria perfeito para nobres com gostos estranhos. Dobrando o joelho, tentou acertar o rapaz com um golpe. Mas o jovem sabia que não podia deixar as coisas terminarem daquele jeito. Determinado, ele usou a técnica do passo relâmpago para confrontar seu inimigo. Seu segundo movimento foi a habilidade de quebra de exoesqueleto, de aço forte, que deixou o oponente confuso. Com um golpe, ele atingiu a costela do agressor. À distância, seus companheiros observavam a batalha. Sua palma da destruição e outras técnicas foram eficazes, mas os oponentes pareciam ter um corpo absurdamente resistente. Os dois pararam por um segundo, recuperando as forças. Apesar de sua experiência, ele ainda estava longe de ser um adversário para artistas marciais de nível superior. Yon não se sentiu intimidado pelas habilidades do jovem. Considerando o peso e a força do protagonista, ele não conseguiria aguentar a luta por muito tempo. Enquanto isso, os outros capangas comentaram que a comoção atrairia os guardas. Determinado, Lee Summon avançou para seu próximo golpe. De longe, a criança observava a batalha atentamente. A luta o forçou a usar sua lança, pois não venceria com as mãos nuas. Sem perder tempo, ele agarrou sua lança com determinação. De repente, a criança estava ao seu lado, pedindo-lhe que repetisse uma frase que ele havia dito antes. Confuso, o protagonista não entendeu a situação. Pedindo à criança que esperasse um segundo, ele tentou se defender do perigo iminente. No entanto, o menino parou a mão do gigante com um único toque. Usando seus poderes, ele lançou o Kungan o mais longe que pôde. Não acredito que esses meus insetos te desafiaram de uma forma tão rude. O bandido caiu em cima da pilha de corpos feridos no chão. O golpe de palma infundido com energia interna não era uma técnica de segunda ou primeira classe. Lee Summon percebeu que ao seu lado estava um artista marcial de pico, apesar de ter sua idade. Após a luta, Summon ficou surpreso, pois o menino poderia ser Vuyoin, o pequeno demônio celestial. O culto demoníaco tem representantes de seitas não ortodoxas que adoram o próprio poder. O mais forte da seita se torna o líder e é chamado de demônio celestial, e seu filho é chamado de jovem mestre da seita. Aquele que Summon invocou era o pequeno demônio celestial, Oyan. Vindo de uma era antiga, ele tinha a mesma idade de Summon, mas havia uma enorme lacuna entre eles. Naquele momento, o protagonista reconheceu a pessoa que havia feito um nome para si em área. Embora soubesse quem era, Vigia Oyan se apresentou ao protagonista. Os dois conversaram no quarto e Lee disse seu nome. O menino havia compartilhado coisas extremamente interessantes, como o fato de Yura ser um mundo completamente diferente. Naquele lugar, não havia culto demoníaco. Rindo da situação, o menino parecia estar se divertindo. No fundo,
Seu olhar revelava uma certa preocupação. Lembrando da briga na praça, Vigioen perguntou o que o rapaz estava gritando para ele. Sem entender o motivo da pergunta, ele respondeu que o havia avisado para não beber a água que continha veneno paralisante de Goblin. No entanto, o pequeno demônio celestial não aceitou que o jovem falasse com ele de maneira tão informal. Baixando o corpo, ele pediu perdão, dizendo que não sabia que ele era o jovem mestre. Por dentro, Lee Summon não podia acreditar que estava se curvando para uma criança de 13 anos. Sorrindo, Vigioen demonstrou toda a sua satisfação. Apontando para ele, disse que o rapaz estivera usando artes marciais mais cedo e chamou suas técnicas de lixo, dizendo que a maneira como ele lutava era ridícula e que não entendia onde ele havia aprendido aquilo. O protagonista não entendeu as palavras de Vigio ou quais eram seus objetivos com aquela conversa. Mas, surpreendentemente, em vez de desprezá-lo, ofereceu ajuda, dizendo que lhe ensinaria artes marciais. De pé em seu quarto, o jovem permaneceu em silêncio. Confiante, o pequeno demônio afirmou que com suas técnicas ele melhoraria muito rapidamente. No entanto, havia uma única condição para Lee Summon. Atordoado, o jovem temia essa condição. O pequeno demônio celestial queria que o protagonista fosse seu amigo. Suando frio, Summon não sabia o que dizer e estava extremamente confuso com a situação. Desde muito jovem, o herdeiro do culto demoníaco celestial desejava um amigo. Seu pai não entendia de onde vinha esse desejo. Mas o pequeno Vuioyan aprendeu em um livro que, se você tem um amigo, pode superar qualquer coisa. Mas seu pai disse que isso só se aplicava a pessoas comuns, o que não era o seu caso. O líder do culto demoníaco celestial, Vujihak, disse que seu filho governaria as miríades de demônios sem um amigo. Vigioen sempre esteve cercado por treinamento intenso e preparação rigorosa. Seu pai, uma figura autoritária e inflexível, via qualquer desejo de conexão humana como fraqueza, algo inaceitável. Para treinamento prático, aquelas 50 pessoas foram aniquiladas por uma criança de 10 anos. Sendo filho de Vigihak, esses feitos não eram nada surpreendentes. Mesmo assim, sua expressão não demonstrava muita insatisfação. Inesperadamente, esse desejo de ter um amigo se tornou realidade quando ele viu Lee Summon, um homem que retornou do tempo. Nascido como herdeiro da seita, grandes expectativas sempre foram depositadas no menino, que começou a treinar cedo. Privado de amizades durante a infância devido ao treinamento rigoroso e implacável, ele nunca teve tempo de conhecer pessoas. Apesar das circunstâncias incomuns, os dois fizeram um pacto de amizade. Vigioen demonstrou toda a sua felicidade ao perceber que tinha um novo amigo, Lee Summon. Mesmo com quase 28 anos, o regressor se tornou amigo de uma criança de 13 anos. Oyon ensinaria a Summon as artes místicas da Aurora Violeta, uma técnica especial da seita demoníaca que tinha uma característica única. Sua energia interna aparecia em um tom violeta. Confuso, o rapaz pensou que ia aprender artes demoníacas com Vuioyan. Agora que eram amigos, o pequeno demônio celestial disse que o jovem poderia falar com ele informalmente. Conforme ele mudava o tom de voz, a expressão do menino revelava sua completa satisfação. As artes demoníacas só podiam ser praticadas pelo líder do culto, então ele aprenderia as outras técnicas. Enquanto caminhava pela floresta, o jovem percebeu que há algum tempo já havia se passado. O próprio Oigioen lhe ensinara as artes místicas da Aurora Violeta por um mês inteiro. Embora tivesse derrotado vários monstros de uma vez, seu objetivo ainda era se tornar mais forte. Seu nível atual estava entre a terceira e a segunda categoria, o que era um progresso em comparação com sua vida anterior. Embora seu progresso fosse evidente, o olhar crítico de Oien nunca deixava de enfatizar suas falhas, o que o impulsionava ainda mais. No meio da floresta, o rapaz pensou em coletar os despojos de suas vitórias. De repente, uma criatura enorme apareceu entre as árvores. Um monstro aterrorizante estava pronto para acabar com a vida do rapaz. Se ele não tivesse se esquivado a tempo, já estaria morto. Olhando mais de perto, ele percebeu que era um orc aterrorizante. Olhando para a direita e para a esquerda,
percebeu que estava completamente sozinho naquela floresta. Ele teria que lutar contra aquele orc sozinho. Usando sua lança, ele desferiu um ataque no peito da criatura. Logo depois, conseguiu abrir um buraco em seu corpo. Com um salto, ele avançou e percebeu que havia vencido a luta. Confiante, afirmou que matar aquela criatura foi bastante fácil, mas lembrou-se das comparações irritantes de Oya. Mesmo assim, começou a analisar a aparência estranha do orc, já que aqueles monstros não costumavam viver naquela área. Uma voz disse que, apesar de sua pouca idade, ele já era um guerreiro forte. De repente, um homem se aproximou do rapaz com cautela. Aquele era Vuon, um renomado guerreiro, outrora conhecido como a espada destruidora de orquídeas no Distrito Central. Confuso, o protagonista não entendeu o que o homem queria. Apontando para a fera caída no chão, ele disse que estivera na região procurando por um orc que estava causando problemas. Na cidade, nuvens cobriam o céu azul. O pequeno macaco, do Sangrião, perguntou se o rapaz à sua frente não era muito jovem. Mas W. Irian disse que vira aquele guerreiro lutando com seus próprios olhos e que ele tinha habilidades interessantes. Vamp, a daga da chuva negra, acreditou nas palavras de W e se apresentou. Outra garota se apresentou como Reneir e disse que viera da escola de magia de Vela. Curiosa, ela perguntou se o jovem tinha a menor ideia do tipo de trabalho que estava pela frente. Recentemente, naquela área, uma facção de orcs havia estabelecido uma nova aldeia, invadindo aldeias vizinhas e matando aventureiros. Como tal, a guilda ofereceu uma recompensa de 20 milhões de moedas para exterminar a aldeia orc, que vinha causando problemas na área. Se tivessem sucesso, a recompensa seria dividida igualmente em 5 partes. Refletindo sobre a proposta, o jovem percebeu que ganharia cerca de 4 milhões. Embora a recompensa fosse alta, Salman estava apreensivo quanto à confiabilidade de seus companheiros. Urion esperou atentamente pela resposta do jovem. Depois de pensar por um momento, ele aceitou a missão. Feliz por ter o rapaz ao seu lado, o guerreiro disse que graças a ele tudo seria mais fácil. Apesar de grato pela hospitalidade, Summon tinha suas reservas. Curioso, ele perguntou quem eram as 2 pessoas sentadas, mas eram apenas mulas de carga, um casal de Zeningen sem nenhuma classe. Quando perceberam que o novo soldado vinha de Murim, eles se curvaram. Os homens eram responsáveis por carregar as malas da expedição e eram pagos com o dinheiro que sobrava. Depois de receber algumas moedas da moça, ele saiu para comprar maçãs. Reneir saboreou a fruta enquanto caminhavam. O grupo de aventureiros se aproximou da aldeia orc. Eles estimaram que havia cerca de 50 inimigos na área, mas esperavam enfrentar apenas 30. De Sangrian estava confiante na lentidão e estupidez dos orcs, planejando eliminá-los rapidamente para garantir a recompensa. O plano era dividir o grupo em 2. O jovem guerreiro ficaria com os espadachins experientes, enquanto o resto da equipe se organizaria em outra frente. A essência do plano era atrair os orcs para fora da aldeia e depois dividir e conquistar. Reneir espalharia o cheiro deles usando magia de vento. Como os orcs eram muito territoriais, eles se esconderiam esperando o momento exato para emboscar, enquanto a maga preparava seu feitiço de ataque. O pequeno guerreiro e Vonda acenderiam o sinal que atrairia o resto dos orcs para fora. Esse era o plano final, que parecia bastante simples. Summon pensou que para um grupo pequeno era um plano razoável, embora soubesse que seria melhor armar uma armadilha. Irion percebeu que estavam se aproximando do território orc. A partir daquele momento, todos teriam que ser muito cuidadosos e lutar adequadamente. O primeiro grupo dirigiu-se ao destino, cansado. O chamado Zeningen carregava todo o equipamento nas costas. Durante a jornada em território inimigo, o jovem refletiu sobre a dificuldade da missão, especialmente para os membros sem classe. Vendo a expressão do homem, ele se lembrou de si mesmo em sua vida passada. Parando por um momento, ficou curioso para saber o nome do homem. O carregador de bagagem se apresentou como Bryce. Cético sobre sua capacidade de se proteger, alguém o avisou sobre os perigos iminentes assim que o ataque começasse. Por isso, pediu a Bryce que escolhesse entre correr ou ficar com o grupo.
Ele sabia que o líder não ajudaria em nada, pois nem estava prestando atenção na conversa. Ofegante, Bryce respondeu que não podia correr. Ele não sabia que tipo de punição receberia da guilda se abandonasse a missão, então teria que se proteger. Avistando a aldeia, Vond informou ao jovem guerreiro que eles haviam chegado. Evitando patrulhas pelo caminho, eles observaram as estacas entre as árvores. Agora seria o momento perfeito para acender o sinal. No entanto, o jovem pediu para esperar um minuto e começou a procurar algo dentro de sua bolsa dimensional. Confuso, o líder não entendeu o que o rapaz estava fazendo. De repente, ele derramou um pouco de água para que pudessem esfregar lama em seus corpos, removendo parte de seu cheiro. Enquanto esfregava o corpo com lama, Smon disse que aprendeu esse truque com seu mestre. Von Ian também deveria camuflar seu cheiro. Ouvindo o conselho do rapaz, ele se jogou na lama. Mais tarde, o rapaz faria mais lama para que Bryce também pudesse se esfregar. No meio da floresta, o sinalizador foi ativado. Os orcs notaram a chama em comum. No entanto, o líder teve a ideia de enviar a mula de carga como isca. Seu plano era enviar o homem para distrair as criaturas, permitindo um ataque por trás. Ouvindo falar sobre ele, Bryce ficou desesperado. O homem definitivamente não queria morrer, mas Von garantiu sua segurança durante a missão. Apesar disso, ele avisou que se não fizesse o que lhe foi dito, provavelmente acabaria morto. No entanto, não passava de uma mera brincadeira do líder. Enquanto isso, os dois aguardavam os próximos passos na perigosa jornada. O jovem guerreiro assumiu a responsabilidade de ir primeiro, demonstrando coragem e determinação. Entendendo o objetivo do rapaz, o comandante aceitou a sugestão. O plano começou a funcionar e 13 orcs foram atraídos para fora da aldeia, sendo eliminados um a um sem maiores problemas. No meio da floresta, o protagonista exibiu todas as suas habilidades com a lança, desferindo golpes e ataques precisos enquanto mais criaturas saíam da floresta. Enquanto lutava, alguém refletiu sobre por que estava fazendo tudo aquilo. Mas, recuperando o foco, percebeu que precisava ajudar o companheiro sem classe. Mesmo sem entender se era apenas simpatia, ele decidiu proteger o homem do perigo iminente. Não havia amizade verdadeira entre eles. Eles nem eram amigos. Havia apenas uma identificação mútua devido à posição marginal que ambos ocupavam. As criaturas esperavam o próximo ataque do rapaz. Refletindo sobre algo que havia aprendido, ele atacou com sua arma na mão. Mesmo com as palavras duras de seu mestre ecoando em sua mente, o guerreiro permaneceu firme em sua missão. Seus pensamentos o levaram de volta quando Wu Jioen lhe ensinou suas técnicas. Seu mestre lhe ensinou a única maneira correta de empunhar uma lança. O jovem repetiu mentalmente a lição sobre apunhalar à distância. Com determinação, ele executou a técnica da lança perseguidora de almas, a terceira forma chamada golpe divisor de raios. Com isso, ele derrotou um grande número de orcs que haviam sido atraídos. Ao seu lado, Vuon lutava incansavelmente contra aqueles monstros. Do outro lado, uma criatura enorme ameaçava acabar com a vida de Bryce. Não sabendo como se defender, o homem simplesmente esperava seu fim. De repente, o jovem esfaqueou o orc com sua lança, salvando seu camarada. Com um sorriso no rosto, ele estava grato por ter salvado o homem sem classe. A cena era de guerra, com incontáveis orcs mortos no chão. O líder cortou as orelhas dos orcs enquanto contava o número total de criaturas que haviam sido derrotadas. As orelhas seriam usadas como prova da caçada, supondo que o outro grupo tivesse cuidado do resto. Jogando um saco para a mula de carga, Von ordenou que o homem sem classe recolhesse tudo. Agora eles deveriam se juntar ao resto do grupo. Com uma expressão de admiração no rosto, Bryce agradeceu alguém pela ajuda. Entrando na floresta, ele foi buscar a bagagem. O protagonista observou a gratidão derramada sobre suas costas. Enquanto isso, o grupo aguardava ansiosamente a chegada dos três. Apesar da lama cobrindo seus corpos, o humor e o alívio eram visíveis. A primeira parte do plano havia funcionado. O líder disse que, graças ao pequeno guerreiro, eles conseguiram terminar tudo mais cedo.
Mas os verdadeiros problemas estavam apenas começando. De repente, algo foi atirado em direção ao grupo. Uma adaga atingiu Renner precisamente no peito. Confusa, a garota não entendeu quando aquilo aconteceu. A maga estava usando seus poderes para atacar seus amigos. Percebendo o perigo, os guerreiros pegaram suas armas, prontos para uma nova luta. O jovem usou sua lança para impedir o avanço do inimigo. De repente, ele teve uma lembrança de sua vida passada. Carregando um saco enorme, o menino se aproximou para receber algumas moedas. Olhando para o lado, ele viu muitas pessoas reunidas em um só lugar. Era uma execução, mas não era algo com que o menino estivesse familiarizado. O acusado era uma pessoa verdadeiramente ousada, um mercenário de Murim. Ele havia saído em uma missão e matado todos os seus companheiros para ficar com a recompensa, mas acabou sendo pego. Atentamente, o jovem Summon observou a cabeça do homem espetada em um pedaço de madeira. Voltando à situação presente, o acusado era o homem parado diante dele. Surpreso com o tempo de reação do protagonista, Vuur elogiou sua rapidez. No entanto, o rapaz já sabia de tudo, tendo testemunhado sua execução em outra vida. Mesmo tendo acontecido há 13 anos, ele ainda se lembrava da primeira execução que vira. O líder disse que as habilidades do rapaz eram impressionantes para sua idade, depois de ver como ele lutou contra os orcs. O artista marcial de segunda categoria desafiou o jovem guerreiro, dizendo que ele ainda era mais fraco que ele. Mesmo sabendo que seria uma batalha difícil, Summon não desistiria facilmente. Apesar da diferença de nível, o rapaz mostrou habilidade e leitura de movimentos superiores. Ele antecipou os ataques e usou o alcance de sua lança com precisão. Observando o fluxo de seus movimentos, ele conseguiu atingir o oponente. Com sua experiência passada e o treinamento de Oin, ele seria um adversário digno. O Oiran ficou impressionado com as habilidades do rapaz vistas de perto. Mesmo assim, ele sabia que o protagonista não duraria muito mais na batalha. Mas havia uma armadilha, pois o rapaz havia envenenado o líder. Ao misturar um pouco de veneno na lama onde se deitou, ele sabia que, sem ser injetado diretamente, não seria letal. Aquele veneno foi suficiente para comprometer sua força e estabilidade. Agora, Vuur estava em desvantagem e precisaria pensar em um novo plano. Rapidamente, ele se jogou para o lado. Lee Summon percebeu que o homem havia feito um movimento arriscado. Enquanto suas mãos tremiam, o inimigo tentou explorar a fraqueza fazendo o carregador de refém. O comandante declarou que mataria o homem com um único golpe. Preocupado, o rapaz não sabia como escapar daquela situação. Mas Vun Yian tinha certeza de que aquele homem era um ponto fraco para o rapaz, que havia desenvolvido simpatia por ele. Parado, o rapaz ainda não conseguia se mover. Mesmo nervoso, o guerreiro não recuou. Definitivamente, usar o carregador como refém não seria uma boa tática. Por todos aqueles anos, ele trabalhou como mercenário e só ajudou Bryce porque se lembrava de seu próprio passado. Seu olhar revelava toda a sua fúria e raiva. Do outro lado, Von sentiu o veneno se espalhando por seu corpo. Internamente, ele lutava contra suas emoções, o esgotamento físico e o dilema moral. Mas ele precisava manter os pés no chão. Ele sabia que não poderia vencer naquele estado e tinha que conservar energia caso o macaco morresse. Se ele errasse, estaria se entregando ao inimigo. Se esperasse demais, Bryce, o carregador, morreria. Mas, contra todas as expectativas, Bryce interveio na situação. Com um golpe, ele conseguiu dobrar os joelhos do líder, tentando fazê-lo perder o equilíbrio. O rapaz notou a coragem do homem sem classe, que tentava o impossível. Segurando o corpo de Vuur, ele usou todo o seu peso a seu favor. No entanto, o oponente conseguiu esfaqueá-lo com uma faca. Enquanto ele gritava, o olhar de satisfação no rosto do homem era evidente. Logo depois, o jovem já estava ao seu lado. O inimigo entrou em pânico e tentou implorar por sua vida, mas foi rapidamente morto. Do outro lado, o macaco havia derrotado o mago Wang Pai, após uma dura batalha. A ameaça havia sido neutralizada, mas o custo foi alto. Bryce estava morto.
Li Sumon permaneceu de pé sobre os dois, sua lança perfurando o corpo do inimigo. Após as mortes de Wuan e Wang Pi, eles foram levados para a guilda de mercenários para receber 35 milhões. Wei Shifoyan ficou feliz em ver que o guerreiro havia retornado em segurança. Curioso, ele queria saber o motivo do atraso, já que ele estava bastante atrasado. Cansado, o protagonista se jogou na cama, esperando descansar um pouco. A morte de Bryce, no entanto, pesava muito em seu espírito, pois com um pouco mais de energia ele poderia ter salvado o rapaz. De volta ao seu abrigo, ele refletiu sobre suas ações, sentindo-se sujo, manchado por decisões que não queria tomar novamente. Wu Yuan o confrontou, perguntando se ele havia matado alguém. Seu amigo alegou que podia sentir o cheiro de sangue humano em seu corpo. Liz Man começou a falar sobre o artista marcial de segunda categoria que tentava matá-lo, forçando-o a lutar. Mesmo assim, a pequena demonia ainda sentia que seu companheiro estava escondendo algo. O que realmente o assombrava era a pergunta não dita. O que exatamente ele estava escondendo? Ouvindo essas palavras, o rapaz se levantou. Nem ele mesmo sabia o que estava escondendo, percebendo a desconfiança de sua amiga. Curioso, ele perguntou se era estranho que alguém como ele tivesse derrotado um artista marcial de segunda categoria. Mas Wei desviou. Olhando em seus olhos, ela sabia que esta era uma pessoa especial. Wei Jivoyan estava passeando pela cidade, tentando entender mais sobre aquele mundo. Pelo caminho, ela viu muitas coisas e acabou aprendendo sobre a situação dos sem classe. A grande maioria deles eram pessoas miseráveis que nem sequer tinham comida decente. Era compreensível que os humanos matassem insetos, enquanto precisavam criar coragem para matar um animal pequeno. Em meio à intensa rotina de treinamento e desafios, Owen observava cuidadosamente o comportamento do rapaz ao seu lado. No entanto, no primeiro dia em que foi invocado, Sumon foi direto para a floresta caçar monstros. Para ele, sua sobrevivência dependia disso. Mas talvez esses outros sem classe não fizessem isso porque não eram capazes. Ou então, eles sabiam, mas eram incapazes de arriscar suas vidas para matar outro ser vivo. Sua amiga estava confusa sobre como ele conseguiu fazer tudo aquilo em um dia, apesar de ser um rapaz sem classe, de 14 anos. Depois de ouvir que o rapaz havia se adaptado rapidamente, ela passou para sua segunda suspeita. O Owen afirmou que o rapaz não tinha talento. Se ela ensinasse 10 coisas, ele seria capaz de aprender cerca de 3 ou 4. Mesmo assim, em apenas 2 meses, suas habilidades com a lança haviam superado o nível de iniciantes comuns. Ele não cometia erros típicos de novato e seu domínio das técnicas internas era muito refinado para alguém com tão pouca experiência. Por isso, para ela, era muito estranho que alguém sem talento pudesse aprender uma arte marcial em apenas 2 meses. A intuição de Owen, aguçada por anos de experiência, insistia que havia algo mais por trás daquele rosto sereno. O protagonista não entendeu aquele tipo de conversa. Diante de tudo isso, Oya tomou uma decisão arriscada ao afirmar que não gostava de mentiras. Dentro do quarto, os dois permaneceram em silêncio. Lee Sumon afirmou que todos tinham segredos que queriam guardar para si. Portanto, tentar descobri-los não era uma atitude apropriada para um amigo. Na sua frente, a criança não soube como responder. Ela apenas disse que também tinha um segredo, como todo mundo. Tentando trocar segredos, ela disse que contaria o dela para Sumon, mas ele não estava interessado. Mesmo assim, ela tentou persuadir seu amigo com uma técnica marcial de alto nível. Mas sendo alguém sem talento e com tão pouca energia interna, ele sabia que seria incapaz de usá-la. Intrigada, a criança não sabia mais como convencer seu companheiro. Finalmente, ela disse que daria 20% de sua energia interna. Essa declaração deixou o protagonista completamente chocado. No fundo, aquela criança estava apenas curiosa para entender qual era o seu segredo. Sendo seu único amigo, ela queria saber tudo sobre ele. Olhando em seus olhos, ela disse que essa era a definição de amizade para ela. Sentado na cama, alguém pediu a Oyan para fazer uma promessa. Se ele contasse seu segredo, a criança não poderia matá-lo. Mas Vigi
não seria capaz de matar seu amigo. Soltando o cabelo, ela disse que, na verdade, era uma menina. O protagonista ficou chocado com aquela revelação, mostrando que era algo bastante inesperado. Ela disse que seu pai queria manter isso em segredo da seita, tendo que viver como um menino para seguir seu caminho. A revelação foi tão grande que o protagonista permaneceu em silêncio. Quando invocada para aquele mundo, ela manteve o disfarce porque viverá daquele jeito por muito tempo. Essa era a verdade que ela escondia de todos. Mas agora ela confiava o segredo a ele. Colocando os pensamentos em ordem, Sman disse que eles precisariam de quartos separados a partir de agora. Com o ar ainda pesado de revelações, o protagonista sentiu que também precisava ser honesto. Reunindo um pouco de coragem, ele decidiu que era hora de contar seu segredo. O jovem respirou fundo antes de dizer que era um regressor. Os olhos de Vigie se arregalaram com a informação. Mas a garota não acreditou naquela bobagem, nem mesmo sabendo o que significava. Ele era um regressor. Havia morrido, voltado no tempo e agora carregava consigo o conhecimento e as memórias de uma vida anterior. Agora, suas habilidades faziam muito sentido, mesmo que fosse difícil de acreditar. Como aquele mundo era tão diferente, tudo era possível. Curiosa, a garota perguntou por que ela teria algum motivo para matá-lo depois de ouvir aquilo. Embora estivesse preso no corpo de um menino de 14 anos, sua mente pertencia a alguém de 27. Apesar de tudo, ele se sentia mal por mentir sobre sua idade, sua identidade, sua história. Mas para Owen, nada daquilo importava. Foi ela quem escolheu se aproximar, quem lhe disse para aprender artes marciais e quem decidiu oferecer amizade. Nada disso tinha sido um engano, já que ele meramente concordou com o que ela mesma queria. Portanto, ela não tinha motivos para matar seu amigo ou terminar a amizade deles. Durante os 2 meses que passaram juntos, ela o vira como um amigo, e isso não mudaria por causa de um segredo revelado. No final, esse era o significado de amizade para ela. A emoção tomou conta de seu rosto chocado, enquanto ela agradecia, sinceramente, pela conexão. O vínculo deles havia se tornado algo real, sólido, construído com base na confiança e no respeito mútuo. De forma leve, ela provocou Usman sobre o fato de que, mesmo com uma vida extra, seu nível atual ainda era baixo. Além disso, a garota tinha inúmeras perguntas a fazer, mas deixariam isso para depois. A partir de agora, ela estava pronta para transferir sua energia interna para ele. Chocado, o protagonista não esperava que aquela promessa fosse real. A energia interna era algo acumulado dentro dos corpos dos artistas marciais. Era com ela que eles realizavam feitos sobre-humanos. Não havia atalhos. Apenas com técnicas de cultivo se poderia aumentar essa energia. Por isso, muitos dedicavam suas vidas inteiras para aprimorar e fortalecer essa força interior. Quando Oya começou a transferir parte de sua energia interna, ela notou que os vasos sanguíneos dele não estavam limpos. Na verdade, estavam cheios de muitas impurezas acumuladas. Mesmo assim, ela começaria a transferência, confiante de que ele poderia pelo menos absorver parte do poder. Ele teria que usar as artes da aurora violeta para tentar reter cerca de 20%. Colocando a palma da mão nas costas do rapaz, ela começou a transferência enquanto ele resistia bravamente. Olhando para seu corpo, ele sentiu a energia fluindo dentro dele. Mesmo cansada após o processo, Owen apenas sorriu e estava curiosa para saber as primeiras impressões de seu amigo. A força,